E aí, adolescentes, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Lembrando que a nossa revista nesse trimestre é o cuidado com as influências dos meios de comunicação. E hoje teremos a aula 4, o impacto da TV na vida cristã. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, vamos lá. Começando a aula de hoje, eu não poderia ser diferente em começar com o quê? Com uma pergunta. E a pergunta de hoje é: você acha que a TV tem impacto sobre a sua vida? E aí, o que você acha? Tem ou não tem? No decorrer da aula a gente vai ter a resposta sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. O enfoque bíblico, que seria o tema principal para nós nessa lição, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que nos diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Esse versículo ele já é autoexplicativo. Se você está de pé, cuidado para que você não caia, certo? Vamos lá. A mídia, ela também tem contribuído muito para as mudanças na vida das pessoas, principalmente morais e éticas. Como assim, irmão André? Vamos lá. A mídia, ela nos mostra hoje que roupa que você deve usar, ela te fala que carro que você tem que ter, como que tem que ser sua casa, o que você tem que pôr de produto dentro da tua casa, que alimento que você tem que comer, qual perfume você deve usar. Se nós formos pensar, os dias de hoje é tão complicado que até os nomes das pessoas é por culpa da mídia. O nome que está na mídia é o nome que é mais colocado nas crianças que nascem. Então, assim, a mídia, ela impacta em tudo na nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por que tomar cuidado? Porque senão a gente pode ser sempre influenciado e a gente vira uma marionete. A gente vai viver fazendo aquilo que eles querem. A gente vai viver pensando como eles querem, falando como eles querem, agindo como eles querem. E não é isso que a gente tem que fazer, não é verdade? Nós temos o direito de livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente quer. A gente pensa no que a gente quer. Você tem que ter a cabeça firmada. Você tem que escolher as suas próprias decisões. A mídia pode até te dar umas opções, mas você tem que saber conseguir falar: não, eu não quero isso para minha vida, né? Se nós formos pensar no que passa na mídia hoje em dia, principalmente pensando na TV, você vê muitas cenas de ciúmes, de intrigas, de briga, um amor livre, que nem eles dizem, muito divórcio, homossexualismo assim aberto. E assim, se a gente for pensar na palavra de Deus, Deus não se agrada disso, né? Deus não se agrada. Isso não é normal. Perante a Bíblia, isso não é normal. A Bíblia tem um modo de ser, um modo de agir. E uma das coisas principais que acontece, principalmente nos filmes e nas séries, eles buscam por aqueles finais felizes, né? Se nós formos pensar, tem um filme aí do Shrek, por exemplo, que tem um momento que ele chega e procura o quê? Vamos olhar nos livros das histórias aqui. E ele começa a folhear todos os livros e olhar. O que ele busca? Um livro tal, final feliz. Outro livro, final feliz. E aí fala assim: não, mas você não tem um final feliz. Mas assim, por que sempre tem que ter esse final feliz, né? A vida é sempre um final feliz? Será que essa vida sempre é um final feliz? A gente nunca vai ter um desgosto, nunca vai ter um problema? Não, a gente tem. Mas assim, o que é passado na mídia, o que é mostrado, é que tem que sempre ser esse final feliz, né? E isso não é certo. No tópico 1 da nossa revista, nos diz assim, a respeito dos estímulos da iniciação sexual, que acaba acontecendo muito na mídia, né? A mídia, infelizmente, ela tem influenciado para um lado mal isso. Às vezes influencia crianças, pré-adolescentes que ainda estão na puberdade, sabe? Estão começando ali na sua vida e eles já começam a falar que vocês têm que ter amores, você tem que ter relação sexual, se você não beijou, se você não fez sexo ainda, nossa, você está quadrado, você está fora do que a mídia diz. Mas será que isso é verdade? Será que Deus se agrada disso? Segundo a palavra de Deus, Deus não se agrada dessas coisas. E aí, você quer agradar a Deus ou você quer agradar o mundo? Você quer viver como o mundo vive, né? Então assim, temos que tomar cuidado, sabe? Às vezes, crianças, 12 anos, 10, 11, 12, 13 anos,
falando que elas estão apaixonadas. E elas têm que estar apaixonadas pelas coisas ainda infantis, elas estão deixando as coisas infantis. Temos que tomar muito cuidado, sabe? Paixão é algo muito maior do que simplesmente você ter uma pessoa que chama-se de namorado e vai querer beber. Não, é muito mais do que isso, né? É algo que tem um prazer muito maior e está banalizando muito isso, né? E a mídia, ela banaliza. Você fica com um hoje, fica com outro amanhã, às vezes fica com outro no mesmo dia, né? E Deus não se agrada dessas coisas, né? Nós vemos isso acontecer até mesmo naquelas que eles dizem novelinhas infantis, né? Cenas de um adolescente já namorando o outro, uma criança às vezes já apaixonada por outra, né? Então assim, temos que tomar muito cuidado com isso, não é verdade? Tem um outro tópico que diz a respeito da degradação dos princípios morais, né, que está acontecendo. E quando a gente fala em princípios morais, me vem à mente falar a respeito de alguns cantores, alguns grupos musicais, que as músicas deles, principalmente hoje em dia, eles falam muito sobre sexo, sobre confusão, sobre uso de drogas, sabe, alguns temas satânicos até mesmo. E assim, a música em si já gera aquela contenda, gera aquela coisa satânica, sabe? Aquela coisa que Deus não se agrada. As danças sexuais, sabe? Algo sexual mesmo, algo até vulgar de se ver. E aí a gente vê assim, será que eu estou me deixando levar por essas coisas? Será que se eu fizer essas coisas, se eu ouvir esse tipo de música, Deus vai se agradar da minha vida? Porque eu vivo para adorar a Deus. Nós vivemos para agradar ao nosso Deus. E se nós estamos fazendo essas coisas e não estamos agradando a Deus, fica complicado, não é mesmo? Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 6, verso 5 de Gênesis, que nos diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não é o que está acontecendo às vezes nos dias de hoje? Não é o que está acontecendo com muitas pessoas? A maldade está imperando, né? O coração está se multiplicando, as coisas ruins. Isso aconteceu lá com Noé. Será que nós estamos esperando que aconteça de novo conosco? O que aconteceu na época de Noé? Será que Deus tem que mandar algo que acabe com tudo nesse mundo, que destrua tudo, para recomeçar novamente? Ou será que nós vamos sondar o nosso coração e não querer contaminar com os manjares do rei, não querer se contaminar com as coisas erradas que esse mundo oferece? Não é mesmo? No tópico 3 ele diz assim, que a Bíblia, a TV e a vida cristã, né? E para a gente entender a TV e a vida cristã, eu tenho que olhar para onde? Para a Bíblia. Eu tenho que ver o que a Bíblia me diz. Então assim, a Bíblia nos mostra que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado por quê? Eu quero ler um versículo com vocês que se encontra em Mateus 24, 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Então assim, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar, sabe, as coisas ruins na vida das pessoas, o amor das pessoas vão se esfriando. Então assim, o amor de um pai com o filho, o amor do filho com o pai, a iniquidade, sabe, o pecado, ele começa a gerar tanto que acaba esfriando o amor. E o amor é dom de Deus. Então assim, as pessoas vão tirando Deus da vida, sabe? Apenas falar, eu acredito em Deus, mas assim, não segue o que Deus fala, não cumpre o que Deus diz. Então, eu estou tirando Deus da minha vida. E eu sem Deus, eu não sou nada. E você? Você é alguma coisa sem Deus? Deus, ele é Deus sem a gente. Mas e nós? Somos alguma coisa sem Deus? Não. Nós não somos nada sem Deus, não é verdade? Tem um outro tópico que nos diz assim, a respeito da idolatria. E aí me veio uma pergunta, mas eu não estou idolatrando nada. E aí, no decorrer desse tópico, eu acabei entendendo um pouco. Por quê? A TV, ela cria astros, ela cria modelos, ela impõe padrão de beleza, ela impõe alguns padrões de roupa, de uso, de costumes, de jeito de se viver, que se nós formos ver,
Tudo aquilo que nos, sabe, eu tenho que ter a fama, eu tenho que ter o melhor, um iPhone, última geração, sabe? É errado ter isso? Não, não é errado. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu colocar algo acima de Deus na minha vida, eu estou pecando, eu estou idolatrando. E assim, mas como assim, irmão André? Vamos lá. Eu vou fazer de tudo, não importa o que aconteça, porque eu quero ter o melhor carro. Eu quero ter a melhor roupa. Eu estou colocando o quê? Aquela roupa, aquele carro, aquele celular acima de Deus. Porque o que eu tenho hoje é porque Deus permite que eu tenha. Eu tenho que viver aquilo que Deus prepara para a minha vida. Eu tenho que viver uma vida segundo a vontade de Deus. Aí eu estou agradando ao meu Deus, sabe? Eu tenho que viver uma vida, não que eu sou uma marionete de Deus. Eu tenho uma livre escolha, eu posso escolher o que eu quero fazer. Eu posso escolher a faculdade, eu posso escolher o carro, eu posso escolher a roupa. Posso, mas isso não pode ser acima de Deus sobre a minha vida, né? Vamos ver aqui em Êxodo 20, verso 3. Êxodo 20, verso 3 diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Então, assim, muitas pessoas hoje em dia, o bem material ou até mesmo um artista se transforma como se fosse um deus. Ele é adorado, ele é venerado, ele é idolatrado. E para Deus é como se fosse um outro Deus. É como se fosse um dos deuses. E Deus ele não quer, não pode ter nenhum outro tipo de Deus diante dele. Até mesmo Jesus, ele nos ensina lá em Marcos, capítulo 12, verso 30. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30. Diz assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Você quer idolatrar alguém? Idolatra Jesus. Você quer adorar alguém? Adore a Jesus. Você quer colocar alguém no seu coração e aquilo ser transbordante no teu coração? Coloque Jesus. Aí você não vai pecar. Porque se você coloca aquele cantor famoso, sabe? Se você coloca aquela roupa, se você coloca aquele seu bem material no teu coração, sabe? Que, imagina se aquele cantor que eu amo morrer. Não sei o que vai ser da minha vida. Eu não posso me pensar assim. Eu tenho que pensar que Jesus já morreu por mim. Eu tenho que pensar que Jesus é acima de tudo na minha vida. Tem um outro tópico que ele fala a respeito de infidelidade. E o que seria a infidelidade a respeito da TV? Quando nós amamos as coisas do mundo, as coisas mundanas, as coisas podres, as coisas pecaminosas, automaticamente somos infiéis ao Senhor. Nós estamos trazendo uma infidelidade. Eu estou tirando o meu momento de adoração a Deus, a minha vida que tem que ser consagrada ao Senhor, eu estou tirando isso da minha vida, porque eu estou consagrando a perder, que nem o nosso irmão Geraldo falou na aula passada a respeito dos reality shows, que às vezes as pessoas não param de falar, as pessoas ficam pensando, ficam comentando e fica às vezes, pagando muito caro até para ficar assistindo a vida dos outros. Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque eu tenho que ser fiel apenas ao meu Deus. Nós não podemos amar, a Deus e amar o pecado. Nós não podemos amar as coisas ruins que às vezes tem na televisão e falar que a gente ama a Deus. Vamos ver o que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Então assim, não tem como você falar que você ama a Deus, que você quer servir a Deus, que você quer ser um crente fiel, e você automaticamente, quando você está no seu lar, quando você está no seu particular, você esquece totalmente de Deus e começa a pensar só, naquele seu artista, naquele seu, ou no bem que você tem. Não pode. Você está tendo dois senhores. Ou você vai agradar a Deus ou você vai agradar o seu outro senhor. Deu para entender, adolescente? Vamos ver o que o apóstolo João fala conosco lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, que diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deu para entender? Se você amar mais o mundo do que você ama a Deus, o amor de Deus não está na tua vida. Se você se dedica mais a buscar as coisas do mundo, se dedica mais a ficar cantando músicas mundanas,
sabe, ficar cantando músicas que tem palavrão, músicas que, sabe, que tem apelo sexual, sabe? Deus não vai estar na tua vida. Você não tem como você pegar a sua boca que acabou de cantar uma música falando um monte de palavrão e depois querer louvar o Senhor e querer que o Senhor receba seu louvor. Então assim, cuidado, adolescente. Cuidado com o que você está vivendo. Eu sei que o mundo oferece muito isso e ele não oferece falando que é ruim. Ele não oferece falando que isso é mal. Ele oferece falando para você que isso é legal. Isso está na moda. Isso todo mundo está cantando, todo mundo está fazendo. Mas não é assim que funciona. Nós temos que entender que nós temos um Deus que ele vê tudo. Nós temos um Deus que ele sabe de tudo. Sabe, gente? Para nós encerrarmos aqui a nossa aula, foi bem rapidinho. A aula, eu vejo o seguinte. A TV, ela não é toda de tudo ruim. Sabe? A TV tem coisas boas. A mídia, ela tem coisas boas. Só que nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos se precaver de algumas coisas. Sabe, o inimigo da nossa alma, ele é sujo, ele é astuto. Ele não vai vir, sabe, que nem o pessoal pinta com um chifre, com aquele rabão, com aquele tridente te furando. Ele não vai vir assim para te atacar. Ele não vai vir assim e falar assim, come esse prato aí que tá podre. Ele não vai vir falando isso. Ele vai te trazer algo e falar assim, não, isso aí não tem problema. Pode cantar, que não tem, ninguém liga para isso. Não tem problema nenhum você fazer isso. Sabe, não tem problema nenhum em você agir desse jeito. E quando você vê, você já se afastou de Deus. Quando você vê, você já não deixou mais Deus agir sobre a tua vida. E aí sim esse é o problema. Porque a partir do momento que ele vem lá sutil, entrando na tua vida e você dá a brecha, você está tirando o Espírito Santo de Deus da tua vida. Você está tirando a presença de Deus da tua vida. Aí você vai começar a ter o quê? Não ter mais o prazer de buscar a Deus. Não ter mais o desejo de louvar o nome do Senhor. Não ter mais o prazer de orar, de ler a Bíblia. Então assim, cuidado. Não troque o tempo de adorar a Deus pelo tempo de ficar numa mídia, de ficar assistindo uma mídia. Tem coisas boas passando. Assista a TV, eu também amo assistir TV, eu amo assistir séries, eu gosto sim, mas isso não me tira o momento de adoração ao meu Deus. As coisas que eu assisto, eu tenho certeza que eu posso falar, Jesus, pode assistir aqui comigo, que eu não vou assistir nada de errado. Então assim, será que Jesus pode assistir os programas que você tem assistido? Será que Jesus pode ver os mesmos filmes que você tem visto? Pense nisso, filtre isso na tua vida. Utilize da mídia, utilize, por exemplo, da televisão que nós estamos falando nessa aula, mas utilize com sabedoria, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus. Fique na paz. Tchau, tchau.